Olá, gente, tudo bem? Professor Raul de Biologia novamente para o nosso encontro, né? Nosso encontro semanal. Hoje trazendo sempre então dicas curtas, tá? A proposta é que a gente tenha uma aula mais curta e assim nós vamos cumprir. Então, em aproximadamente 15, 20 minutinhos, nós vamos tratar aqui rapidamente a respeito de dois temas importantíssimos de evolução. A gente já viu questão de diferenciar, né, os pensamentos de Darwin e Lamarck, agora a gente vai ver como que se dá a especiação e quais são as evidências da evolução. Inicialmente nessa aula nós vamos pormenorizar as evidências do processo evolutivo. Quando a gente fala em evidência da evolução, a gente está falando do quê? Aqueles fatos que nós observamos que nos comprovam que a teoria da evolução realmente de fato acontece, que o processo evolutivo é real. Quais são as principais, então, evidências do processo evolutivo? Olha só, nós podemos listar cinco que eu trouxe aqui para a gente, que são os mais importantes que caem em prova. O registro fóssil, a análise molecular, né, a genética dos seres vivos, os órgãos vestigiais, órgãos homólogos e análogos, que é uma diferenciação muito importante que sempre cai em prova, que os alunos sempre confundem o que é um órgão homólogo e o que é um órgão análogo, beleza? Então vamos então para a primeira evidência do processo evolutivo, o registro fóssil. Galera, o registro fóssil é a prova cabal, né? Você tá vendo ele aqui, né? É a prova cabal de que existem, né? De que existiram várias espécies de seres vivos que nós não encontramos hoje em dia, que não estão vivos mais. Então não tem como você negar a existência dos dinossauros vendo um crânio de um dinossauro na sua frente, pegando no dente de um dinossauro na sua frente. Então, o registro fóssil, por que que ele então se relaciona com o processo evolutivo? Porque ele comprova um dos mecanismos da evolução, que é justamente o processo de extinção. O processo de extinção prova, então, aliás, o registro fóssil prova o processo de extinção e o processo de extinção nada mais é do que um mecanismo evolutivo. Beleza? Então, olha só, continuando. Outra coisa, outra evidência do processo evolutivo que cai na nossa prova é a análise molecular. Como assim? Todos os seres vivos têm a mesma constituição em relação no que diz assim ao material que guarda a informação genética, que é o DNA. E o DNA, galera, já é sabido, a gente viu lá na nossa aula de transcrição e tradução há um tempo atrás, que o DNA contém o código genético, que aquela informação escrita no DNA lá é uma informação escrita em código. E esse código genético, ele é universal. O que significa dizer isso? Código genético universal significa dizer que essa linguagem onde cada três nucleotídeos eu tenho um aminoácido respectivo, né, um aminoácido associado, ela se apresenta em todos os seres vivos. Então veja, não importa se é uma bactéria, se é uma planta, se é um peixe, se é um fungo, não importa. Sempre que eu tiver o uracilo, lacilo, lacila, isso significa o aminoácido fenilalanina no processo de tradução do RNA mensageiro. Então, o fato do código genético ser universal, ou seja, ele ser uma linguagem presente em todos os seres vivos, mostra que todos os seres vivos têm um parentesco, todos os seres vivos têm uma certa ligação. Até mesmo a presença das mesmas bases nitrogenadas no ácido nucleico de todos os seres vivos mostra esse parentesco, beleza? E outra, você pode analisar, por exemplo, comparativamente o DNA de um chimpanzé com o DNA de um ser humano e você vai ver semelhanças superiores a 90%, mostrando então esse parentesco. Com o advento da biologia molecular, fazer a árvore filogenética e encontrar parentescos entre seres vivos se tornou ainda mais fácil e ainda mais nítido para a gente perceber. Beleza? Número 3, outra evidência do processo evolutivo, órgãos vestigiais, ou seja, órgãos que perderam sua funcionalidade. O principal exemplo que nós temos é o nosso apêndice, né? O apêndice aqui, ó, que é esse negocinho aqui, né? Esse rabinho aqui no intestino grosso, na gente ele não tem função nenhuma. Mas em alguns animais herbívoros, né? Principalmente roedores herbívoros, e ruminantes também, a gente tem um apêndice
muito bem desenvolvido, porque ele armazena bactérias para a digestão de celulose. Então veja, por que que nós temos apêndice já que nós não usamos? Justamente porque o processo evolutivo não é perfeito. E ele está aqui presente mostrando o nosso parentesco com todos os outros animais herbívoros que têm um apêndice, porém ele é muito bem desenvolvido. Então veja, isso aqui é um vestígio, por isso que a gente chama, né, de órgão vestigial. É um vestígio, é um rastro de um órgão que no passado poderia ser muito útil e agora não é mais. É um vestígio do processo evolutivo. Órgãos vestigiais, então, são uma evidência do processo evolutivo. Vamos agora para dois outros tipos de órgãos que caem muito em prova e é importante que a gente saiba. Os órgãos homólogos e os órgãos análogos. A gente confunde muito isso e o vestibular adora muito pegar o candidato nessa confusãozinha aqui. O que é um órgão homólogo? O que é um órgão análogo? Olha só. Órgão homólogo, eles têm a mesma origem, mas têm diferentes funções. Veja, aqui ó, eu tenho diferentes membros, né, superiores aqui, braços de uma baleia, de um sapo, de um cavalo, de um leão, do homem e de um pássaro. Veja que os mesmos ossos, ou seja, a mesma origem embrionária, né, a mesma origem aqui, mesma origem óssea, está originando estruturas de funções completamente distintas. No caso da baleia, a gente tem essa adaptação para o nado, virou uma nadadeira. Aqui para o salto, aqui no caso para correr, aqui do homem, né, para pegar objetos, etc. Aqui do pássaro para voar. Então aqui eu faço um braço, aqui eu fiz uma asa e aqui eu fiz uma nadadeira. Só que o órgão que originou isso a origem embrionária desse membro é a mesma. Todo mundo veio de braço aqui. São várias adaptações diferentes para o braço. Então a gente diz que a gente tinha, então, uma estrutura inicial que teve que irradiar para diferentes funcionalidades. Ela teve então que nadar, teve que pular de galho em galho, teve que correr, teve que voar. Então, órgãos homólogos nos provam o quê? Nos provam processos de irradiação adaptativa. Não podemos confundir órgão homólogo e irradiação. Órgão homólogo e irradiação, ó. Nadar, correr, voar. Já os órgãos análogos é um outro tipo. A gente tem diferente origem embrionária, afastar aqui porque fica feia essa letra grandona, né? Diferente origem embrionária e mesma função. Por exemplo, as asas de uma borboleta, que é um artrópode, não provém do desenvolvimento de membranas entre os dedos dos membros aqui, ó, e entre as patas. Né? Isso, só que tanto a asa do morcego quanto a asa da borboleta tem então a função de voar, beleza? Só que tem origem embrionária distinta. Então a gente fala em convergência evolutiva. Até esqueci de escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui e ficar bonitinho também. Peraí. Convergência evolutiva. Beleza? Evolutiva aqui no caso. Evolutiva. Mudou de nome só para irritar a gente, né? Então, olha só. A gente tinha, então, dois seres que têm processos diferentes para originar a mesma solução, convergindo para asas. Aqui no caso do morcego e da borboleta. Veja que a origem embrionária é completamente diferente, beleza? Então, como que você vai diferenciar isso na hora da sua prova com duas características? Você vai pensar na origem embrionária. A origem embrionária dessas duas coisas que você está analisando é a mesma e tem funções diferentes, órgãos homólogos. Tem diferentes origens embrionárias e a mesma função, órgãos análogos, beleza? Vamos decorar assim, ó. A asa do morcego é análoga à asa da borboleta. Beleza? São análogos. Ótimo. Então, essas são as 5 evidências do processo evolutivo. O registro fóssil, provando a extinção. A análise molecular, mostrando então a universalidade do código genético e a análise comparativa entre moléculas de DNA de dois indivíduos de espécies diferentes. Os órgãos vestigiais, como o principal exemplo, o apêndice.
órgãos homólogos e órgãos análogos. Principalmente isso aqui, ó. Essa diferenciação cai muito em prova. Aconselho que você tenha isso aqui bem definido na sua mente, beleza? Vamos ver agora como é que novas espécies surgem, beleza? Para a gente entender isso, a gente tem que entender como que o processo evolutivo trabalha. Primeira coisa importante que a gente tem que frisar: evolução não é melhoria. O processo evolutivo não é um processo que visa a melhoria, que visa a complexidade. Ele não visa nada. A única coisa que o processo evolutivo visa, se a gente pode dizer assim, que ele visa alguma coisa, é a sobrevivência e a reprodução. Nada mais que isso. Se para reproduzir o ser tem que se tornar menor, o processo evolutivo acaba fazendo ele se tornar menor. Se para reproduzir ele, né, ele tem que ficar menos complexo, ele acaba se tornando menos complexo. Mas voltando a uma coisa importante, o processo evolutivo não trabalha visando alguma coisa, ele simplesmente acontece, beleza? Então vamos nessa frasezinha aqui, ó, e eu acho que eu consegui resumir bem aqui como que a gente tem que entender o processo evolutivo. O mais apto reproduz e deixa descendentes. Assim, esses genes, né, que ele deixou, crescem ou desaparecem em uma população. Ou seja, se o ser portador de determinada característica reproduz mais essa característica ao longo de milhares de anos, tende a aumentar na população. Se ele não reproduz, a característica tende a desaparecer da população. Beleza? Vamos ver aqui agora duas diferenciações de dois processos que atuam na evolução, que são muito importantes que a gente diferencie para a nossa prova. A gente tem a seleção natural descrita por Darwin e a gente tem o processo de deriva genética. Vamos ver aqui então como é que os dois acontecem, tá? A gente não pode confundir um com o outro. Ambos vão fazer o quê? Vão aumentar uma característica em uma população ou vão fazer com que determinada característica desapareça. Qual é o grande peguinho aqui? Qual é a questão mais importante? É a gente perceber que quando a característica sobe por mérito dela, ou seja, foi a característica que capacitou aquele ser a ser mais apto e a reproduzir mais, a gente está falando de seleção natural. Quando foi um evento aleatório, como uma queimada, uma inundação, sempre o vestibular vai colocar assim, queimada, inundação, etc., terremotos, etc., isso aí nós estaremos nos referindo à deriva genética, beleza? Vamos ver então essa diferenciação aqui agora. Olha só, seleção natural. Na seleção natural, a característica sobe na população, ou seja, aumenta por trazer uma vantagem àqueles que o carregam. Por exemplo, aqui, ó, essa imagem, adorei essa imagem. Tem aqui, né, uma população com coelhinhos de várias cores diferentes. Tem branco, mais escurinho e por aí vai. E uma águia que está caçando esses coelhinhos aqui. A águia vai ter preferência por pegar quem se destaca mais no meio da grama aqui. Beleza? Ela vai capturar, então, quem se destaca mais no meio da grama. Opa, girou aqui, calma. Então, olha só. O coelhinho que é claro, né, que é branco, apresenta uma desvantagem, beleza? E quem tem a cor mais escura, aqui no caso da grama, apresenta uma vantagem. Vai ser menos predado, vai reproduzir mais e a característica vai subir na população. Esses escurinhos aqui acabaram subindo na população. Vejam que o coelhinho escapou da morte aqui, né, da predação, por causa da cor dele. Então, a cor trouxe uma vantagem e a própria cor aumentou a taxa de reprodução desse coelho. Então, subiu por seleção natural, beleza? Agora, quando é um evento aleatório que muda o padrão de distribuição dos genes, aí nós estamos tratando de deriva genética, beleza? Por exemplo, ó, até falei a minha frase aqui, ó, quando um evento aleatório muda o padrão de distribuição dos genes. Por exemplo, tem essa figurinha aqui que eu adoro ela é bem didática. Aqui nós temos insetos verdes e insetos marrons aqui. Aí uma pessoa aleatoriamente passou e matou aqui, ó, pisou nesses dois insetos aqui de forma aleatória. Ele não pisou aqui porque ele viu esses verdes, não, foi totalmente sem querer, totalmente aleatório. Ou uma pedra caiu, ou qualquer coisa aconteceu. Veja que a característica inseto marrom subiu na população. Vou arriscar aqui, ó. Essa característica o inseto ser marrom aqui, ó, subiu na população.
Mas essa característica subiu porque conferiu vantagem a esses insetos que são marrons ou foi um evento completamente aleatório de sorte? Um evento completamente aleatório de sorte. Ela subiu por acaso. Logo, quando isso acontece, nós dizemos que aconteceu um processo chamado de deriva genética. Beleza? Então vamos fixar isso aqui e não confundir. O processo de seleção natural descrito por Darwin e o processo de deriva genética. Acontecem os dois ao mesmo tempo. Beleza? Então esses processos vão moldando as características, vão fazendo as características subirem ou desaparecerem em uma população. Quando a gente isola duas populações de uma mesma espécie, tem mutações distintas acontecendo nessas duas populações, processos de seleção e deriva genética distintos acontecendo nessas duas populações, a gente pode acabar o quê? Quando voltar esses dois insetos aqui ao convívio, ter provocado um processo de especiação, ou seja, esse inseto, quando reproduz com outro inseto, não gera mais descendentes férteis, beleza? Vamos ver aqui como é que isso acontece. Vamos entender melhor o processo de especiação. Por exemplo, nós temos uma população de besouros. Vamos supor que esses besouros não voam, tá? Então, temos aqui uma população de besouros que vive junto, ou seja, se surge uma mutação aqui, rapidamente essa mutação se espalha por todos os indivíduos dessa população. E os processos de seleção e deriva genética que eles sofrem são os mesmos. Só que o que pode acontecer? Por exemplo, surgiu uma barreira natural aqui, surgiu um rio que separou essa população de insetos dessa outra população de insetos. Logo, esses seres vão estar sofrendo processos de mutação e processos de seleção distintos dos processos de mutação e seleção desse outro grupo aqui. Com o passar de milhares de anos, o que vai acontecer? As diferenças entre esses dois grupos só tendem a crescer, porque as mutações que surgem de um lado do rio não passam para o outro lado do rio aqui. A mutação que surgiu aqui não passa aqui. Ao longo de milhares de anos, esses insetos vão se tornando cada vez mais diferentes. Se o rio desaparecer e esses dois insetos resolverem cruzar novamente, pode acontecer dessa reprodução não ser possível. Esses dois indivíduos não conseguirem reproduzir mais. Quando isso acontece, ou seja, quando essa reprodução não é mais possível, ou até se reproduz, mas não gera descendentes férteis, a gente fala então que aconteceu o quê? Aconteceu especiação. O que caracteriza uma espécie, né? Como é que eu faço para determinar se dois indivíduos são de espécies diferentes? Se eles reproduzem e não deixam descendentes férteis. Se isso acontece, eles são de espécies diferentes. Beleza? Ótimo. Então, olha só o último bisuzinho aqui que pode cair. Quando a gente trata de especiação, tem dois tipos diferentes de especiação, gente. A gente tem a especiação do tipo alopátrica e a simpátrica. Essa aqui que eu descrevi, que é onde apareceu um rio separando as duas populações, a gente chama de alopátrica. Por quê? Porque tem uma barreira física impedindo o contato dessas duas populações. E aí o vestibular cria N barreiras físicas. Pode ser um rio, pode ser uma cachoeira, pode ser um lago, pode ser um abismo, pode ser um muro. Às vezes coloca um muro, qualquer coisa. Se eu tiver o impedimento físico por encontro desses dois indivíduos aqui, eu digo que essa especiação é do tipo alopátrica, beleza? Já a especiação simpátrica é aquela que acontece sem barreira física, ou seja, esses dois indivíduos ficam separados reprodutivamente. Veja que o isolamento é um isolamento reprodutivo. Eles podem até se ver, mas se o isolamento reprodutivo acontecer, o processo de especiação acontece do mesmo jeito. Mas como que eu vou fazer isolamento reprodutivo desses dois insetos sem uma barreira física, sem um rio, sem uma cratera, sem qualquer coisa que impeça o contato deles dois? Por exemplo, que é até uma coisa que pode cair, a especiação do tipo simpátrica pode trazer para a gente um isolamento reprodutivo que acontece por meio de uma barreira comportamental. Por exemplo, determinados besouros gostam de reproduzir de noite e os outros reproduzem de dia. Pronto, a barreira reprodutiva já está feita. Ou então seleção das fêmeas. As fêmeas vão preferir, determinado grupo de fêmeas prefere determinado grupo de machos e o outro grupo prefere o outro grupo de machos. Acabou. Veja que o isolamento, para acontecer especiação, basta ter isolamento reprodutivo. Beleza? Então não obrigatoriamente eu preciso
da barreira física. Mas se a barreira física existir, nós estamos tratando então de uma especiação do tipo alopátrica. Se não tiver barreira física, especiação simpátrica. Como que isola? Comportamento. Comportamento desses dois seres aqui. Beleza? Então, galera, eu acho que é isso da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês bons estudos e força na caminhada de vocês, que com certeza será gratificante. Até o nosso próximo encontro.